Olá, meus amados irmãos, meus queridos. Hoje eu quero trazer mais uma palavra para vocês, porque tem muita gente falando aí, né, de negócios de família. Gente, a nossa família, nós temos que amar a nossa família, claro, em primeiro lugar. Mas quanto ao trato com Jesus, é diferente, porque na verdade a família dele não criam nele, entendeu? Então isso, o que acontece? O profeta na sua terra não tem honra, né? É igual a mim aqui dentro da minha casa, apesar de que já aconteceu muitas coisas boas aqui, mas entendeu? Mas é mesmo, as pessoas sempre estão duvidando de alguma coisa. É como geralmente você acontece um milagre na tua vida pessoal, né? E o tempo passa, daqui a pouco você se esquece daquilo que Deus fez por você. Às vezes Deus coloca na tua frente uma coisa boa, sabe, que vai te tirar e muita gente às vezes joga fora, não dá valor, entendeu? Não dá valor, joga fora. Outros pegam coisas, no caso, sem consultar a Deus, sem ter a aprovação do Senhor, entendeu? Aí não pode fluir nada de bom, porque se tudo que nós fizermos, nós consultarmos a Deus, muita coisa vai mudar na nossa vida, entendeu? Porque eu acho que isso aí é o correto, porque geralmente quando você toma atitudes sem consultar a Deus, o certo é dar tudo errado, entendeu? Porque aquela coisa não vai prosperar, aquela coisa não vai para frente, entendeu? E atitudes erradas são a causa de muitas coisas que acontecem nas nossas vidas hoje em dia. Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, as pessoas não consultam a Deus, são apressadas, rápidas, assim, querem as coisas para ontem. E não é assim. Deus é Deus. Ele dá a resposta a hora que Ele quer. Ele pode dar a resposta no mesmo dia, ou como 6 meses, 1 ano, 2. Então, o que aconteceu com o nosso pai Abraão na época, né? Que o pessoal dizia que temos Abraão como pai. Porque Abraão esperou muitos anos, mas o que acontece? Ele não desistiu da fé dele, apesar de que, na época, Sarai, né, que era a esposa dele, era impossível ela ter um filho porque ela estava com o ventre seco, ela tinha 80 anos, né? Ela tinha 80 anos e ela não tinha mais como gerar um filho. Mas, o que acontece? Ela pegou a Agar, né, e deu para deitar com o marido dela, e ele teve um filho fora do casamento dele, né? E isso aí não é legal, filho bastardo, né? Porque o filho mesmo é uma mulher quem você casou com ela, quem tem a bênção de Deus. Esse é o verdadeiro casamento, né? Aquele que tem a bênção de Deus. O que não tem, sinceramente, eu acho que cada um vive como quer, né? Cada um faz suas escolhas, para isso existe o livre-arbítrio. Cada um faz as suas escolhas. Mas hoje eu vou falar aqui sobre Jesus, né? Sobre Jesus e a família dele, porque realmente... porque eu fiz uma pregação aí, eu ouvi alguns comentários no Face de pessoas, nossa família isso, nossa família aquilo. É claro, a família é muito importante na nossa vida, mas tem família, se você é de Deus, as pessoas são do mundo, você vai ser perseguida. A minha família, por exemplo, só tem eu que sou evangélica. Entendeu? Então, eu sou muito desprezada pela minha família. Por quê? Porque eu não participo daquele meio, entendeu? Eles vivem bebendo, fumando, fazendo festa, essas coisas. Eu não fico no meio deles. Porque o Senhor falou, a não ser que eu vá evangelizar.
pregar, mas ninguém vai dar crédito à minha voz, porque é minha família, né? Família geralmente não dá crédito à voz. Mas eu fui escolhida, eu sou a filha mais nova, no caso, né? Da minha mãe. Eu sou a caçula e minha mãe teve 5 filhas, né? E 3 homens, só que um é falecido, né? E o que acontece? Graças a Deus, o meu irmão mais velho, que faleceu, ele se converteu através de mim, graças a Deus. Minha mãe também era convertida. Eu também consegui ganhar minha mãe. E isso para mim foi o maior prêmio que eu pude ganhar, sabe? Muito, muito bom. E é muito bom. Agora, quanto o resto, então eles te perseguem, eles se afastam porque te chamam de chata. É crente chata, só fala de Deus, só fala de Deus. Mas as pessoas vai chegar uma hora que elas vão querer ouvir de Deus e não vai ter quem pregue, porque o Senhor vai arrebatar os deles, né? O Senhor vai arrebatar os deles, né? E depois que ele arrebatar, aí vai ter a retirada do Espírito e vem o anticristo. E aí daqueles que ficarem aí com ele, né? Mas vamos ler lá, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre, está escrito aqui, o título é a incredulidade dos irmãos de Jesus. Gente, irmãos que está falando aqui, não é irmãos em Cristo, é irmãos carnais mesmo, né? Porque Jesus teve outros irmãos, né? E irmãs também. Apesar de que muitos da Igreja Católica não aceitam isso, mas a Bíblia não vai mentir, né? Se está aqui é porque teve. Então vamos lá. João capítulo 7. Eu vou ler do verso 1 ao verso 9, né? Vamos lá. Se quiser acompanhar com a sua Bíblia, pode pegar. João capítulo 7. E depois disto, Jesus andava pela Galileia. E já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estavam próximo à festa dos judeus e a dos tabernáculos. E disseram, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que não faça coisa alguma em oculto. Se fores, as coisas manifesta-te ao mundo. Manifesta-te ao mundo, tá? Ele estava mandando Jesus se manifestar ao mundo, né? Porque nem mesmo os irmãos criam nele. Aqui tá vendo? Aqui eles falou como tipo um deboche, debochando de Jesus, né? Porque eles não criam nele. Disse-lhe Jesus, ainda não é chegado o tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porque testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. E havendo dito-lhe isso, ficou na Galileia. É até aqui, meus irmãos. Então, o que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, antes, né, Jesus estava lá no templo e procuraram matar ele, né, apedrejar, porque ele falava a verdade. Ele não era um covarde, entendeu? Ele falava a verdade, doesse a quem doesse. Frente de sacerdote, do que tivesse lá. Ele sempre falou a verdade. E nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, porque ele veio para pregar a verdade da salvação, porque antes não havia, né? Como eu já expliquei antes, o sacrifício anual era bicho, né? Para espiar os pecados, não é isso? Nunca vi um bicho espiar pecados de ninguém, mas antigamente a lei era essa, porque não havia, Jesus ainda não havia vindo, né? Então todo ano tinha aquelas festas de levar, né, ao tabernáculo aquela oferta, né, ao Senhor, porque era a festa do tabernáculo.
Então, Jesus estava ali e os irmãos dele estavam debochando dele, porque poucos dias antes, o que acontece? Eles queriam matar Jesus, queriam prender Jesus, os fariseus, né? Os fariseus, aqueles sacerdotes, fariseus, todos eles, né? Mas Jesus não ficou com medo, ele acabou que depois ele até voltou, ele foi para lá e voltou a pregar lá, porque ele tinha que cumprir as coisas que estava falando, né? Vamos aqui conferir mais uma vez aqui, porque olha só, a própria família de Jesus, olha, gente, eles queriam prender Jesus porque achavam que Jesus estava maluco, porque ele curava enfermo, ele expulsava demônios, ele fazia aquelas obras, porque ele disse, se não houver obra, ninguém vai crer. Se ele fez aquelas obras, não é a função dele, a vinda dele à Terra não foi para fazer milagres, não foi para isso. A vinda dele à Terra foi para vir trazer a salvação, né? A salvação àqueles que crerem nele, né? Que andarem segundo os seus mandamentos. Então, a família dele, gente, ele era assim, tipo, excluído da família, porque muitos não criam nele. Depois que ele ressuscitou, aí sim, é que eles mudaram, mas antes, no início, era tudo. Vamos ver aqui um pedaço também, onde está escrito, vamos lá, Mateus, no capítulo 12, deixa eu ver aqui, 12, vamos lá no versículo do 46 ao 50, vamos ver o que está falando. Aqui, ó. Mateus 12, 46 a 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estava lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe a alguém, eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse aos que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Entenderam, gente? Porque não adianta, como Jesus falou, que o nosso inimigo está dentro da nossa casa. É o próprio familiar, porque quem não é crente, ele vai estar sempre debochando de você. Quando a família é toda crente, aí é uma bênção, né? É uma bênção, mas quando não é, por isso que Jesus falou, estarão divididos 5 dentro de uma casa, 3 contra 2, 2 contra 3, por causa disso. Muitas das vezes a esposa é crente, o marido não é. O marido é crente, a mulher não é. Então, como diz, a luz não tem comunhão com trevas, entendeu? Então vai sempre haver discussões, vai haver falatório, não vai haver aquele clima, não vai haver aquele complemento, aquela coisa que tem que ser mesmo, né? Dentro de uma família tem que ter amor, respeito, né? Respeitar um ao outro, ter muita coisa boa dentro da família. Mas, infelizmente, tem muitas famílias aí que eu conheço, inclusive a minha família, quando eu era do mundo, cara, eu era para eles tudo, né? Quando eu era do mundo. Mas, depois que eu me tornei cristã, muita gente mudou comigo. As minhas irmãs não vêm na minha casa, é muito difícil, minhas sobrinhas, entendeu? Então, a única pessoa que eu me dava super bem mesmo, e que eu frequentava diariamente, a casa era da minha mãe, e ela frequentava a minha casa, porque ela era cristã, graças a Deus, e ela partiu para a glória,
E eu dou glória a Deus porque eu sei que ela está com Jesus, eu tenho certeza disso, porque ela está lá com Jesus. Mas é muito triste quando você tem só uma pessoa dentro de casa. Eu, por exemplo, estou passando por um problema aqui na casa de oração, né? Com uma pessoa, né? A pessoa, a esposa é cristã, o marido não é, o marido é do mundo e infelizmente dá muito problema, isso dá muito problema pro casal, entendeu? Muito problema mesmo. Apesar de que o Senhor, quando a pessoa é ignorante, o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quando você conhece a palavra e mesmo conhecendo, se afasta de Deus, aí a cobrança é bem maior mesmo. Gente, vamos ver aqui também mais uma coisa. Vamos ver Marcos 3, né? Deixa eu ver se é 3 mesmo. Marcos 3, 21. Vamos ver o que fala Jesus aqui. Não, é o Jesus não, é os parentes dele. E quando os seus ouviram, saíram para aprender, porque diziam, está fora de si. Você está vendo? Aqui, no caso, Jesus estava lá, ele estava lá junto com uma casa, né? O fariseu e outra, uma multidão, de tal maneira que as pessoas, como fala no 20 aqui, e foram a uma casa e afluiu outra vez uma multidão, de tal maneira que sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, que diziam, está fora de si. Vocês estão vendo, gente? A família de Jesus queria prender ele, porque dizia que ele estava fora de si, louco, né? Porque ele estava ali, ele estava fazendo a obra do Senhor. Porque naquela época é muito difícil, porque o que ele pregava, as pessoas não acreditavam nele, porque ele foi criado ali, né, na Judéia, em Nazaré, nasceu em Nazaré, foi criado por ali. Então o pessoal daquela área ali conheceu os pais, no caso José, que era padrasto, no caso, né? Depois de José vieram, que Jesus nasceu, aí sim, José possuiu Maria e teve outros filhos e filhas. Então, todos ali conheciam a eles. Então, devido a ele ser conhecido, eles não acreditavam. Então, para eles acreditarem, Jesus tinha que fazer milagres. Chegou um ponto de os sacerdotes falar que Jesus estava possuído por Beelzebub, né? Porque Jesus estava expulsando o demônio. Quem já viu o demônio expulsar demônio? O demônio não expulsa demônio, entendeu? E um reino dividido, ele não procede, né? É assim como uma casa dividida. Nada dividido vai à frente, né? Então, gente, vocês veem que o próprio familiar dele, os irmãos, a mãe, irmã, na época, elas não acreditavam, não criam nele. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo tudo que estava acontecendo, elas diziam, porque ele expulsou demônios, eles diziam que eles estavam loucos. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando você vai falar no Espírito, falar coisas lá de cima que você não entende, você vai achar que a pessoa é louca, né? Porque geralmente quem está na carne nunca vai compreender quem está no Espírito. Então vai ficar uma confusão danada, entendeu? Porque por isso é bom a pessoa andar no Espírito. Como Jesus fala, nós temos que buscar as coisas que vêm do alto, não as coisas terrenas, porque é animal e diabólicas. Então tem muitas pessoas que são pessoas indecisas, pessoas confusas. Por quê? Não sabem o que querem da vida, porque vivem de qualquer maneira, aceitam qualquer coisa, porque não tem uma fé firmada na rocha, uma fé sólida. É uma fé inconstante, entendeu? Então estes são pessoas que nunca vão conseguir prosperar na vida. Porque a pessoa que duvida,
A pessoa que duvida, então tem muita. É como está escrito lá no livro de Tito, né? Nada é puro para os impuros, né? Tudo é contaminado. Então as pessoas que às vezes são erradas, fazem um monte de coisas erradas, ela acha que as outras são iguais. Apesar de que hoje em dia está difícil achar alguém que faça o bem, que seja uma pessoa decente, de caráter, que assuma a palavra, dá uma palavra, uma palavra. Olha, eu tive um tipo de criação do meu pai, da minha mãe, que eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe, porque bastava eles olharem para mim, porque eu já compreendia, entendeu? Então, hoje em dia os filhos não respeitam os pais, não respeita a mãe, não respeita ninguém, chama tu, pô. Até hoje eu ensino meus filhos me tomarem a bênção. Bença mãe, bença pai. Eu sempre ensinei como eu fui criada. Mas eles vão crescendo, vão mudando. Então, quando chega aqui uma certa idade, 20 anos, já acha que já é o dono do mundo, né? Que já está livre, que é dono de si, já está trabalhando, já tem independência financeira. Então, a maioria hoje em dia está assim, não respeita os pais. E se você não respeita teu pai, como é que você vai respeitar tua mãe? Como é que você vai respeitar alguém na rua? Se tua voz não tem credibilidade, é a pior coisa do mundo. Uma pessoa não ter um caráter, uma credibilidade. É a mesma coisa que você ir numa loja, né? Comprar algumas coisas lá. Você não tem dinheiro, você vai e abre um crediário, porque muita gente faz isso, né? E depois, o que acontece? Vai lá e não paga, e deixa para lá, e deixa o nome ficar sujo. A palavra de Deus diz, não devais nada a ninguém. Então, se você não tem condições de comprar aquela coisa, para que você vai lá comprar, sujar seu nome? Você vai ficar uma pessoa sem credibilidade. Você vai ficar uma pessoa desacreditada. Então, assim também são as palavras. Porque está escrito, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito sincera. Eu gosto de falar a verdade, seja na cara de quem for, de presidente a faxineiro. Para mim é tudo igual, todo mundo é igual. Eu não faço acepção de pessoas. Pode ser branco, preto, velho, novo, ter o presidente da república lá em cima ou o menorzinho da faxina. Para mim é tudo igual, entendeu? Porque eu respeito as pessoas, porque nós somos seres humanos, obras-primas de Deus, feita pelas mãos do Senhor. Então nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos que ter uma palavra, gente. A pior coisa do mundo é uma pessoa sem palavra, sem caráter, uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa que não tem, assim, como é que se diz? Uma credibilidade, porque eu sou o seguinte, se você mente para mim uma vez, eu já fico assim, mentiu a segunda. Se eu perder a confiança, vai ser difícil de eu acreditar em você novamente. Porque uma coisa eu aprendi com meu pai, ele sempre falou, ele me ensinou isso e eu nunca esqueci. Olha, minha filha, a palavra de uma pessoa vale mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa nesse mundo. O caráter de uma pessoa. Porque, por exemplo, apesar de que a Bíblia diz que a gente não deve pegar nada emprestado com ninguém, mas eu vou dar um exemplo aqui. Porque hoje em dia é o que mais tem por aí, pessoas pegando um dinheiro emprestado um com o outro. Então, se você pega dinheiro emprestado com alguém, aí marca aqui, tal dia eu venho te pagar. Aí chega aquele dia, você não tem o dinheiro e não vai pagar a pessoa e nem vai dar uma satisfação. Então, o que acontece? Você vai perder
a credibilidade com aquela pessoa. Porque é tal história, se é comigo, com alguém que tem uma palavra que você pode acreditar, chegou o dia, você marcou tal dia para uma coisa, não deu aquele dia para pagar aquela coisa, que eu botei o exemplo do dinheiro, que é o que mais se usa hoje em dia, o pessoal fica pegando dinheiro emprestado. Eu não gosto, eu detesto isso. Mas, o que acontece? Aí chegou o dia de você pagar aquele dinheiro, você não tem o dinheiro, você não vai dar uma satisfação, você não procura a pessoa, não dá nada, fica quieto. Aí encontra com a pessoa, depois eu te pago, não sei o que, dá uma bela desculpa, talvez até uma mentira. Então, o certo qual é? Você marcou aquele dia, chegou o dia, você não tem o dinheiro para pagar, você tem que chegar na pessoa, fulano, olha, eu combinei com você de pagar hoje, mas eu não tenho condições de pagar hoje, eu vim aqui te dar uma satisfação. Porque isso é uma pessoa de caráter. Porque é o que nós temos que ter diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar como obreiros que não têm de que se envergonhar. Então não adianta a gente... Porque está escrito, não há nada oculto que não venha ser revelado, nem escondido que não venha ser sabido. Então, mais cedo ou mais tarde, a máscara da pessoa vai cair. Por quê? Tem muita gente aí mentirosa. Isso é pecado. O pai da mentira é o diabo. Por pior que seja a verdade, ela tem que ser dita. Você não pode até omitir algumas coisas, mas não mentir. Porque mentira não é de Deus. Quem tem o Espírito Santo não mente. Não mente. Por pior que vá doer naquela pessoa, você vai falar a verdade para ela. Então, eu sou assim. Eu sei que às vezes eu magoo as pessoas até que eu amo, com palavras rudes, mas eu falo a verdade. Porque às vezes as palavras machucam, entendeu? Mas tem pessoas que falam sem sabedoria, vai falando qualquer coisa e vai magoando, ferindo a pessoa. Não digo isso. Eu digo de falar a verdade. Porque a verdade, por pior que seja, ela tem que ser dita sempre. Vamos ver aqui mais um verso aqui em João, no capítulo 3, no verso 19. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha o que Jesus falou. E é pura verdade isso aqui, gente. Muito bonito. A condenação é esta. João 3,19, tá? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, a obra do homem é mal. Como Jesus fala, meu Deus, não há um justo sequer. É difícil se achar um justo, mas ainda tem pessoas dignas. Ainda tem pessoas que têm personalidade, que têm caráter, pessoas que falam a verdade, pessoas que não mentem, que não enganam. Porque não adianta você mentir, porque um dia, tudo que nós fizermos vai ser tudo descoberto, o certo ou o errado. Então o conselho que eu dou um conselho assim como uma pregadora através do Espírito Santo, eu falo. Quando você se converter, se converta, não se convença, se convença, né? Porque tem muita gente aí convencida e não convertida. Quem verdadeiramente é convertido, não mente, não engana, não maltrata, não magoa. Magoa até sim, com a verdade. Porque a pessoa só gosta de ouvir o que ela quer ouvir. Ela não gosta de ouvir a verdade. Porque você chega dentro de uma igreja, você não vê um pastor pregando, repreendendo ninguém. É muito difícil.
Você chega dentro de uma igreja, eu tenho muitas das vezes, eu faço visita, não falo para ninguém que sou pregadora, eu vou visitar algumas igrejas assim, e já cansei de fazer visitas e sem ninguém saber quem eu era, que eu pregava ou não. E me fingi até de bobona disso para as pessoas não perceberem, né? Mas o que eu via é muito estranho, é muito ridículo. Porque a pessoa vai, o pastor, a maioria ali no púlpito, fica fazendo piadinha, fazendo brincadeirinha, umas coisas assim, sabe? E o culto é hora marcada, não é o espírito que manda no culto, é o pastor, entendeu? O pastor fica olhando para o relógio porque o culto tem hora para acabar, então o culto tem hora para começar, tem hora para acabar, não é isso, quem manda é o espírito, tem que ter liberdade, gente. Aonde que está o espírito num local assim? Fazer piadinha, de gracinha, o pessoal dentro da igreja olhando celular, lendo celular e atendendo o telefone, outros rindo, outros conversando, não presta atenção na palavra do Senhor. Então vai para quê? Para a igreja? Só para dizer que é crente de fachada? Gente, a pior coisa, a pior hipocrisia de uma pessoa é você estar dentro de uma igreja e teu pensamento, você está que nem uma fruta podre por fora, uma maçã. Como outro dia chegou aqui uma pessoa e eu peguei uma maçã e eu falei eu abri aquela maçã, eu estava justamente falando daquela maçã. Eu falei, tem muitas maçãs que são muito lindas assim por fora, mas quando você abre ela está toda podre por dentro. É como... E por acaso essa pessoa diz que é cristã, né? E é uma pessoa de bastante idade, né? Então, a pessoa, eu peguei, abri a maçã ao meio, por acaso Deus me provou na hora ali, porque eu senti que aquela pessoa estava fazendo coisa errada, entendeu? E então eu fui repreender. Eu fui repreender porque eu não vou apoiar coisa errada, jamais. Jamais eu vou apoiar. Então a maçã ficou podre, ela estava linda por fora e quando eu abri ela estava podre por dentro. Eu falei, tá vendo? É assim que você tá. A pessoa ficou até chateada comigo. Eu falei, se examina. Eu não estou te julgando não, se examina. Mas depois eu descobri que realmente a pessoa estava fazendo coisa errada que veio à tona e a rua inteira ficou sabendo. Entendeu? Então, por quê? A pessoa não deve tentar enganar ao Espírito. Não, ninguém engana o Espírito Santo. Não engana. Não adianta. Deus revela as coisas a quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mas tem muita gente aí dando profetada, como se diz o ditado, profetada. Porque o Senhor está mandando dizer isso, mandando dizer aquilo. Pô, a pessoa, glória a Deus, aleluia, aleluia, e não acontece nada. A pessoa continua com aquela vida medíocre do mesmo jeito. Não acontece nada. Então, você vai ver, onde mora o pecado, ali não há a presença do Senhor. Não há. Se você é uma pessoa, você pode ter sido batizado nas águas, como foi, ou até mesmo com o Espírito. Mas se você está em pecado, o Espírito se afastou de você, com certeza. Assim como foi com Saul. Deus já não tinha mais prazer em Saul. Por isso que ele coroou Davi a rei. Por quê? A soberba. Tem pessoas, infelizmente, tem líderes aí que eu conheço, né? Que veio do nada. Do nada. Vendia roupa, fazia, né? Pelo menos é a história que dizem aí, né? Então, e hoje em dia, a pessoa tem milhões de templos luxuosos em tudo que é lugar. Agora o que eu digo, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua vida, sua salvação? De que adianta isso?
Olha, Jesus não escolhia templo, raramente ele ia no templo, ele só ia quando ia falar umas verdades na cara daqueles sacerdotes sem vergonha, que era tudo fingido, usava aquelas roupas, né? E era tudo um bando de hipócritas, pecadores. Portanto, Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra, porque todos pecam, não há um que não peque. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Isso está escrito na palavra de Deus. Nós pecamos, mas nós não podemos permanecer no pecado. Porque se nós permanecermos no pecado, o Espírito vai se afastar de nós. Porque a luz não tem comunhão com trevas. Então não adianta, se você é uma pessoa de Deus, você tem que procurar uma pessoa de Deus para você. Se você é uma pessoa... Agora, quando você já casou, está casado com aquela pessoa, já teve a bênção de Deus, tudo bem. Aí um é crente, outro não é. Aí, aos pouquinhos, a mulher crente, ela vai tentando convencer o homem, o marido, virar crente, né? Vai acontecendo. Entendeu? Apesar de que tem muitos aí que fingem ser crente, né? Porque é crente só de boca, só de língua, na palavra. Porque, na verdade, nas atitudes, é um verdadeiro hipócrita, entendeu? Isso não se considera um crente. Porque o crente é aquele que teme a Deus, que respeita a Deus, que respeita o ser humano, que respeita seu próximo. O crente é aquele que fala a verdade, que não é mentiroso, que não engana as pessoas, que não é trapaceiro, que não fica explorando os humildes. Isso é um crente, aquele que tem o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, como eu já falei antes, não vive em pecado. Não, ela foge do pecado. Quem tem o Espírito foge do pecado. Tá? Gente, eu agradeço a oportunidade de vocês terem tido paciência para ouvir, mas eu estou pregando para o bem de cada um de vocês, tá? Eu não prego por dinheiro, eu prego por amor. E a sabedoria que eu tenho não é minha, é do Espírito, tá? Tudo que eu sei foi o Espírito que me ensinou, entendeu? Então, o que eu digo, leia a palavra, que quanto mais você vai lendo, mais o Espírito vai se aproximando. E você tem que não ser somente ouvinte, você tem que praticar a palavra. Você tem que praticar o que está escrito ali. O que está escrito. Para isso, para poder você ter o Espírito Santo na sua vida. Gente, muito obrigado. Ficam com Deus. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Graça e paz.